Olá, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat no dia 19 de fevereiro de 2018. Espero que vocês tenham tido um ótimo carnaval. O meu foi... Não pulei carnaval, exceto com os meus netos, mas São Paulo estava muito animada, viu, gente? Nunca vi São Paulo com tantos blocos de carnaval. Claro, vi pela televisão, mas bacana. Eu tenho duas pessoas aqui, que é a Clarice e a Elisângela. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Elisângela? Não sei quem mais está aqui conosco ao vivo, mas lembrando sempre que o programa depois sobe para o canal do YouTube, né? E lá fica para vocês poderem assistir, ok? Eu tenho aqui perguntas, mas eu vou começar respondendo a pergunta da Eliana. Tudo bem? A Eliana mandou a pergunta pelo WhatsApp. A pergunta dela ela é complexa, ela pergunta conceito de objeto total, autoerotismo, conceito de libido do ego, libido do objeto. Então, talvez seja melhor explicar primeiro o significado de libido para Freud. Libido é o nome da energia dada aos impulsos sexual e agressivo. Inicialmente, Freud pensou em chamar libido somente ao impulso sexual e destructo ao impulso agressivo. Mas depois ele percebeu que os dois impulsos têm uma descarga libídica. Então, é o nome da energia que é descarregada pelos impulsos sexual e agressivo. Tá bom, Eliana? Então, começar por aí, conceito de libido. Aí nós vamos ver o conceito de ego. O que é o ego? Para Freud. O ego é a expressão da consciência. Então, como se expressa a consciência em Freud? Se expressa através do ego. O ego é aquilo que nós compreendemos. Então, a libido do ego é a libido que é percebida pela consciência. É a nossa consciência da descarga pulsional. O que nós percebemos da descarga pulsional do ego, que é a nossa consciência. Porque o que você tem que entender, Eliana, é que esses são conceitos do Freud, né? Eu acredito que você tenha me feito a pergunta em cima da matéria do Freud. Né? Porque se você falar da matéria do Jung, por exemplo, você vai ter os mesmos conceitos, mas você já vai falar de um outro tipo de ego. Ok? Então, quando você fala de autoerotismo, o que é isso? É a libido dirigida para o ego. Em que momentos o ser humano dirige a libido para o próprio ego? Geralmente quando ele é um bebê. O bebê, ele tem uma presença autoerótica. O que é autoerótica? Ele se toca em todo o corpo, mas para ele não há uma diferenciação de um pênis, ou de uma vagina, ou de um nariz. São pedaços que ele se percebe, mas que Freud vai chamar de autoerotismo, porque a libido não está sendo projetada para pessoas, que seria aquilo que você perguntou, que é libido de objeto. Então, por exemplo, seria a descarga pulsional sexual e agressiva no autoerotismo, é uma descarga em si próprio. Se for agressiva, a criança pode se morder, né? Ela pode morder, ela pode se tocar, ela vai sentir um certo prazer, um certo alívio nisso. A libido do objeto já é o que a criança vai fazer no outro. Então, por exemplo, se ela estiver mamando e morder o seio materno, ela tem uma descarga libidinal dos impulsos sexual e agressivo num outro objeto que é o seio, né? O objeto de descarga pulsional. Ela tem prazer em sugar o leite e prazer em morder o seio. Isso é uma das formas, não é, do que seria a libido do objeto e a libido do ego. E o conceito de objeto total seria o momento em que a libido tanto serve para si como para o objeto. O objeto, em psicanálise, significa qualquer pessoa, um animal, ou até um objeto mesmo, no sentido de uma mesa, de uma cadeira, objeto. Mas geralmente são pessoas. O objeto do meu desejo. O objeto do meu desejo é meu pai. O objeto do meu amor é minha mãe. Né? O objeto do meu prazer é o meu professor.
Então, o sujeito, muitas vezes, é o objeto. Isso são conceitos, Eliana, que são aprendidos em psicanálise e, portanto, é necessário ter sempre um vocabulário psicanalítico para entender que as palavras que têm um significado num vocabulário comum não terão na linguagem psicanalítica. É sumamente importante vocês que estão no curso online lembrarem-se que aí no curso online vocês têm dicionários para vocês baixarem, né? Não há nem necessidade de comprá-lo. Mas se quiser tê-lo fisicamente, é muito importante que você tenha um vocabulário ou um dicionário e que você possa entender, por exemplo, objeto. Não como uma caneta, né? Que nós temos um objeto, mas não é especificamente um objeto freudiano. Certo, Eliana? Espero que você nos mandou a pergunta pelo sbpi, né? @sbpi.org.br. Então, aqui é o e-mail onde vocês passam perguntas para mim. Não só perguntas pertinentes aos cursos de psicanálise, de regressão, mas também perguntas se vocês precisarem iniciar um processo de terapia. Como é que eu faço terapia? Né? Com quem eu faço terapia? Né? Como é o processo de análise? O que significa? Tudo isso vocês mandam por esse e-mail que eu vou estar respondendo para vocês. Eu tive também uma pergunta aqui, o que é o processo primário e o processo secundário para Freud, né? Então, assim, a obra freudiana ela é muito grande, né? A conceituação também é muito grande. Então, o processo primário seria assim, o processo primário de desenvolvimento do ego. Lembrando que nós temos id, ego, superego. Id são os desejos, superego é a censura e o ego é a consciência. Como é que o processo primário se apresenta nessas instâncias? Normalmente o processo primário é regido existem dois outros princípios freudianos, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. O processo primário, essa pergunta quem nos fez foi a Teresa. O processo primário ele está sempre regido pelo id. Geralmente são as crianças pequenas, aonde não há censura. E os desejos, eles estão plenos de serem satisfeitos, sem a preocupação de quem está perto, a censura, se há erro ou acerto. Então, é regido pelo princípio do prazer. Não tem uma contradição mútua. Como assim não tem uma contradição mútua? Bom, pode haver amor e raiva simultaneamente sem que isso seja um problema para a criança ou para o bebê. Não existe tempo. O que isso quer dizer? Não é que não existe tempo. Mas se você fala para uma criança de 3 anos, olha, amanhã nós vamos passear. Daqui a pouco ela vira e pergunta assim, agora é amanhã? Já é amanhã? Ela nem vai perguntar, já chegou amanhã. Ela vai perguntar, agora é amanhã? Porque ela vive no processo primário, ela não sabe quando é hoje, ontem, amanhã, depois. A atemporalidade, no princípio primário de pensamento, ele é regido por a não percepção do tempo. O tempo em termos de quando é o tempo. A criança não usa relógio, né? Ela não tem um processo linear de pensamento. Muito pelo contrário, ele é regido pela fantasia. Então, ele é totalmente atemporal, o processo primário de pensamento. E ele tem uma substituição da realidade externa pela realidade psíquica. O que isso quer dizer? Você já viram uma criança que diz assim, eu tenho um amiguinho invisível. E ela tem mesmo, isso não quer dizer que ela está psicótica, nem esquizo. Ela tem um amiguinho porque ela substitui essa realidade externa por realidades internas fantasiosas. É o mundo mágico da criança, onde ela cria fantasias. Então ela pode sentar, por exemplo, uma menina sentar um monte de bonecas e dizer que elas são suas alunas, suas filhas, e criar uma cena imaginária, né? Então o que isso significa? A realidade da criança é diferente do adulto. No processo primário de pensamento, a realidade que impera é a fantasia. A fantasia interna de cada criança, ok? Não é cartesiano. O que seria uma coisa cartesiana?
Coisa cartesiana é uma coisa que tem lógica, que tem tempo, é uma coisa científica, né? O contrário do processo primário de pensamento, nada cartesiano. Formado pelos processos de repressão e recalcamento. O que isso quer dizer? Bom, na medida em que o ego vai se estruturando, a criança vai aprendendo quais são as censuras da vida. As coisas que ela pode e que ela não pode. Então, a repressão que fica no pré-consciente e o recalque que vai para o inconsciente começa a se formar, mas ainda não está pleno. A criança não está reprimida nem recalcada ainda plenamente. O que é isso? É a educação. É aprender como é que eu lido com os meus impulsos. E como é o primeiro aprendizado? É o controle dos esfíncteres. A criança aprende a usar o piniquinho, a controlar o cocô e o xixi, para não fazer mais na calcinha, não fazer mais na fralda e saber usar o toalete. Isso é um aprendizado do ego, que estrutura esse aparelho psíquico no processo primário de pensamento. Então, enquanto uma criança não conseguir modificar os seus impulsos pelo seu desejo, ou seja, eu aprendo que agora eu controlo o esfíncter, eu tenho um controle do esfíncter, né? E isso vai me tornar apto para sair do processo primário de pensamento. Se nós pensarmos nos animais, nós fazemos o quê? Condicionamos, treinamos o animal a usar determinado local para suas necessidades. As crianças não são treinadas, elas aprendem a ter o controle do esfíncter. Então, faz parte do processo primário. A pergunta é ampla, viu, Tereza? E longa, porque você me perguntou aqui coisas bem primárias do Freud, né? Mantido pelo processo de resistência e representação. O que é representação? A criança, ela tem ideias. Por exemplo, a mãe dela pode estar representada por uma mamadeira, por um seio, não exatamente pela mãe, né? O pai pode estar representado, sei lá, por um paletó e uma gravata. Há uma representação desses objetos, correto? Ele empurra o que é insuportável, a repressão empurra o que é... Então, a repressão que está no pré-consciente empurra o que é insuportável para o inconsciente. Da repressão, nós vamos para o recalcamento. Ele comprime e se impacta no inconsciente. E a resistência é uma força constante. Há uma resistência para que as coisas fiquem lá, que se chama acomodação e não saiam. A Nádia, olá, oi professora, quando me formar no curso de psicanálise, posso fazer especialização em neurociência ou é só quem é psicólogo? Eu já te explico. Então, assim, a representação, a busca e projeta para o mundo externo, completamente inconsciente. Então, é assim, eu vou falar agora com a Nádia. Nádia, você pode fazer um curso de neuropsicanálise. Basta ser psicanalista. Nós não temos nada a ver com os psicólogos, nem os psicólogos a ver conosco. E neurociência não está fechado nem a psicólogos, nem a psicanalistas. É um curso livre, né? Agora, existem cursos de pós-graduação em neuropsicanálise, né? Depois, se você quiser, me manda um e-mail para o sbpi@sbpi.org.br, Nádia, que eu te direciono para os locais que dão esses cursos para psicanalistas. Eu tenho a doutora Pilar, ela é psicóloga e psicanalista. Ela tem especialização em neurociência, mas ela fez enquanto psicanalista. Denise Pilar, manda um e-mail para mim que eu vou te direcionar para os locais que fazem cursos de neurociência e especialização para psicanalistas. Eu não tenho aqui mais perguntas. Vou terminando por aqui o nosso chat. Até segunda-feira, mandando perguntas para sbpi@sbpi.org.br. Muito obrigada. Tchau.